Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas Pílulas Vermelhas, o programa favorito do GOI brasileiro. Hoje, tal como eu comentei ontem, nós vamos abordar aqui o besteirol, né, as idiotices, burrices, asneiras, comentadas por um cidadão de nome Fernando Krepp, ou o que quer que seja, em relação à filosofia do Alexander Dugin. Esse Krepp me parece que é um desses neotrabalhistas, né? Ou, colocando de outra maneira, social-democratas e liberais que utilizam o trabalhismo como um rótulo conveniente para as suas ideias, para as suas narrativas e discursos. Ele já tinha feito um outro vídeo sobre o Dugin, creio eu, ou sobre a nova resistência. Eu não lembro, porque eu não lembro dessas irrelevâncias. Creio eu que eu gravei um vídeo de resposta. Postei até no canal Geoforça. E agora ele gravou um outro vídeo. Ah, o vídeo na prática está dividido em duas partes, né? Deixando de lado a introdução, né? Os primeiros minutos de introdução. Está dividido em duas partes. O vídeo tem 30 minutos, né? 31, 32, 33. É, durante 25 minutos aproximadamente, ele tenta descrever o que seria aquilo que ele acha, né, que é a filosofia do Alexander Dugin, ou especificamente a quarta teoria política. Ele utiliza um resumo de inteligência artificial, basicamente, e nos 5 minutos finais ele oferece uma crítica, né? A parte boa do vídeo dele de modo geral, né, relativamente a parte descritiva, ok? Porque me questiono se uma pessoa que discorde de qualquer elemento daquela parte descritiva do Dugin pode ser realmente considerado ou pode se considerar nacionalista, tá ok? Tenho sérias dúvidas em relação a isso, tá? Especialmente se tiver uma discordância significativa, uma discordância geral de mais de 50% dos elementos descritos ali como correspondendo à quarta teoria política do Alexander Dugin. Só que tirando esses 25 minutos, né, de resumo de inteligência artificial, você tem ali os 5 minutos de crítica e são 5 minutos de baboseira, de asneira, de idiotice. Né? Eu não sei qual que é a formação desse crepe. Ah, não sei se é filosofia, não me parece que seja filosofia, porque se for uma formação acadêmica em filosofia, tem alguma coisa muito de errado, ou com ele, ou com as universidades brasileiras, porque ele traz como crítica questões que não existem no meio acadêmico de filosofia. Tá entendendo? Questões que você, né, grandes temas, né, dualidades, grandes rótulos, categorias, relativismo versus universalismo, ou identitarismo, e ele acha que identitarismo e relativismo são sinônimos, não sei de que cu ele tirou isso, identitarismo e universalismo, né? Pós-modernismo e universalismo. O cara não sabe falar outra coisa além de universalismo. Né? E isso não existe na filosofia. Tá? Esse é o tipo de coisa que você encontra nesses manuaizinhos vagabundos de introdução à filosofia, ou talvez numa aulinha de introdução à filosofia propriamente. Mas isso não existe. Tá ok? Nada disso que ele comentou existe enquanto debate. Pelo menos não hoje e não há muito tempo. Ou pelo menos não nos termos, não nos contornos que ele coloca. Tá ok? Mas vamos por partes. Talvez o vídeo seja curto, porque o vídeo, na prática,
vai ser só uma refutação de 5 minutos de vídeo dele, né? Porque essa parte aí, em que ele palpita em relação ao pensamento do Dugin, tem só 5 minutos, ok? Ele aborda 4 tópicos na crítica. Um é o relativismo, o outro é o pós-modernismo, um outro é o identitarismo, e tem ainda também, tem também a questão das metanarrativas, e tem também a questão do Heidegger. Tá, eu não vou falar aqui na ordem que ele fala, eu vou apenas jogar algumas coisas. Talvez em uma ordem daquilo que me parece de antemão o que eu preciso falar menos para aquilo que eu preciso falar mais. Em relação ao Heidegger, pessoal, a argumentação dele vai no seguinte sentido. Pessoal, o Heidegger, nos anos 30, apoiou o nazismo, hein? Olha só, cuidado com quem vocês estão lendo. Puta que pariu! Em primeiro lugar, eu acho que nada é mais bunda mole do que essa postura de dedinho em riste, né? A postura moralistazinha de, olha, não leia fulano, cuidado com Beltrano. Numa perspectiva intelectual, esse tipo de coisa, esse tipo de postura, de atitude, não é digna de quem se coloca como filósofo, estudante de filosofia, ou pelo menos aí um entusiasta, uma pessoa interessada em assuntos políticos e filosóficos. Tá ok? É o tipo de atitude da comadre, né? Vizinha, velhinha, cabeça quadrada, né? Cuidado com isso. Cuidado com essas camisetas de banda. Olha, essas bandas que você ouve. Cuidado com o Heidegger. Olha, talvez esteja cedo para dizer, porque a gente ainda está em 2026. Alguns filósofos importantes no século XX ainda estão vivos, ainda que depois da morte do Habermas sejam poucos, tá? Mas muito possivelmente o Heidegger foi o maior filósofo do século XX. Tá ok? É possível, é bem plausível que ele possa ser considerado o maior filósofo do século XX. Ele categoricamente, se a gente fosse botar aí sem fechar a questão, apenas colocar aqui uns principais candidatos, os maiores filósofos do século XX, né, uns 5 nomes, o Heidegger necessariamente estaria nessa lista. Eu até posso concordar, respeitar quem não o coloque como o maior do século XX, mas numa lista dos 5 mais importantes, ele estaria. Porque a influência dele é ampla e multifacetada. É uma influência que não vai apenas na direção da influência em relação, por exemplo, a alguns dos frankfurtianos, aos estruturalistas e pós-estruturalistas. É uma influência que perpassa também toda a filosofia da hermenêutica, de Gadamer em diante. É uma influência que perpassa a teologia. Existe uma teologia de inspiração heideggeriana. É um fator de influência, um fator significativo de influência no existencialismo, ainda que tecnicamente Heidegger fosse um crítico do existencialismo, se nós entendermos o existencialismo nos termos do Sartre,
né? Então, assim, cara, o Heidegger é simplesmente um autor que opera como a pedra do templo da filosofia do pós Segunda Guerra Mundial. Aí o cara vem me dizer, olha, cuidado, não use esse negócio de Dasein não, né? Dasein é tipo um alakazam, um abracadabra. Vai invocar demônios, né? O demônio do nazismo. Olha só, eu tenho a forte impressão, isso me parece plausível, que o Krepp nunca leu Heidegger, se leu, provavelmente não entendeu muito bem. Portanto, é mais prático, é mais conveniente, ao invés de enfrentar os conceitos heideggerianos e também a aplicabilidade política dos conceitos heideggerianos, que me parecem incontestáveis após os Cadernos Negros, bem como as reflexões do Heidegger, reflexões tardias, né, sobre o papel do poeta, a questão do enraizamento e assim por diante. Tem umas resenhas minhas sobre alguns livros do Heidegger e também alguns livros secundários sobre o Heidegger, em que eu comento um pouco em relação a isso. Mas eu acho que o cara provavelmente nunca leu. Né? Eu particularmente, eu não sei quais seriam os filósofos prediletos do cidadão aí, tá? Não faço a menor ideia, não corri atrás. Mas essa tentativa de alerta de comadre que não quer que você ouça Black Sabbath, não quer que você ouça, sei lá, o Iron Maiden porque é do demônio. Cara, minha refutação a isso é muito simples. Isso é coisa de vagabundo, de bunda mole, de frouxo, de covarde. E a pior covardia que existe para um ser humano é a covardia intelectual. Tá? Agora, abordando especificamente sobre a questão sobre se o Heidegger, a filosofia do Heidegger é a defesa do nazismo, ou o que quer que seja, novamente, a pessoa nunca leu um livro do Heidegger. No máximo, leu um ou outro artigo, alguma coisinha dos inquisidores do bom pensamento, né, do politicamente correto, que querem exorcizar o Heidegger da academia filosófica, né? Mas independentemente da adesão do Heidegger ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, nos anos 30, e apesar do caráter fundamentalmente conservador, no sentido da Revolução Conservadora Alemã, do pensamento do Heidegger, o pensamento do Heidegger não pode, em sentido nenhum, ser reduzido a nazismo. Por um motivo fundamental. Pelo papel que desempenha a técnica no nacionalsocialismo. O nacionalsocialismo, em seu espírito, em sua essência, em seu desdobramento, se revela como parte do mesmo processo de ascensão, emancipação e domínio da técnica sobre todos os assuntos humanos que o comunismo e o liberalismo. Talvez se pudesse até debater sobre grau, né? Em que medida ou qual é a intensidade da dominação da técnica dentro do nacionalsocialismo em relação ao comunismo ou ao liberalismo, mas é inegável que todas essas ideologias operaram como veículos da emancipação e autoimposição da técnica e do tipo de pensamento técnico, né, o pensamento calculista, sobre outros modos de ser, ou outros modos pelos quais o homem pode se relacionar com o mundo. E isso vai completamente na contramão
daquilo que o Heidegger escreve sobre a técnica e escreve sobre o tipo de cuidado, o tipo de abordagem, o tipo de relação que parece, né, o tipo de cuidado, o tipo de cautela, o tipo de relação em relação à técnica que, nos termos do Heidegger, seriam mais propícios para permitir o florescimento é, de uma certa relação do homem com o ser marcada pela autenticidade. Tá? Mas aqui, meu propósito não é fazer um resumo do pensamento heideggeriano. Mas qualquer pessoa que tenha lido Heidegger, tá? Qualquer pessoa que tenha, talvez nem necessariamente lido muito do Heidegger, mas alguma coisa de literatura secundária, Casanova, e algum o Franco Volpe, e por aí vai, sabe que existe esse abismo, ok? De modo que não tem como se dizer, é um erro absoluto, é um erro crasso você resumir o pensamento do Heidegger a um pensamento que é pensado para ser instrumentalizado em prol do nazismo. A gente poderia expandir a categoria para poder dizer que, mesmo Heidegger não sendo estritamente nazista, é um tipo de pensamento que, ao se preocupar com o enraizamento, com o habitar, com a historialidade, né, e uma série de outros tópicos, uma série de outras questões, abre espaço para um pensamento, né, ou abre espaço para um tipo de política que não é liberal, que vai na contramão do liberalismo e do comunismo, por ser um tipo de pensamento particularista, etc. Mas aí a gente estaria expandindo a definição de nazismo para abarcar quase tudo, de Platão até boa parte do pensamento contemporâneo, né? E aí eu, particularmente, prefiro evitar esse tipo de coisa, porque a gente cai naquele mesmo tipo de discurso vazio sobre fascismo onipresente que pauta aí o debate político contemporâneo. Então, assim, em relação a Heidegger, me parece suficiente isso aqui, tá? Não quero me estender muito no Heidegger, porque meu tempo, como sempre, é curto e tem alguns outros tópicos para abordar. Um outro que eu poderia abordar agora é uma crítica ridícula, risível, que ele faz no final, no seguinte sentido: de que o Dugin ele quer derrubar as metanarrativas modernas. Ele quer derrubar as metanarrativas, né, ou grandes narrativas modernas, especificamente as das teorias políticas modernas, mas ele quer colocar outra no lugar. Sim. E a contradição é? Eu não entendi. Onde estaria a contradição? O cara em questão acusa o Dugin de ser pós-modernista no sentido projetual, não é algo que o Dugin diz de si mesmo, e aí critica o Dugin por não ser um pós-modernista consistente? Eu particularmente não entendi. Sim, é claro que o Dugin é um defensor das grandes narrativas. É claro que nas brechas deixadas pela crítica destrutiva que ele faz à modernidade, às teorias políticas modernas, ele quer colocar outras coisas. É óbvio. Por quê? Porque o Dugin critica a modernidade a partir de um ponto fixo, que é o da tradição. É por isso que é impossível analisar a quarta teoria política
sem ter um domínio do papel que o tradicionalismo desempenha no pensamento político do Alexander Dugin. Porque é pelo fato de que o Dugin é um tradicionalista que uma das respostas dele ao niilismo da modernidade, pelo menos na dimensão política, é a recuperação do projeto político platônico. Né? A minha editora lançou Platonismo Político, tem alguns anos, e isso é parte das respostas, né, ou das tentativas de resposta, ou das tentativas de solução, das tentativas de arranjo que o Dugin coloca para debate em contraposição às teorias políticas modernas. E isso ele faz porque o problema do Dugin com as grandes narrativas da modernidade existe porque o Dugin se firma sobre outras grandes narrativas, outros mitos, outras ideias. Então, eu particularmente não entendi essa questão aí de o Dugin usa, né, os pós-modernos para criticar as grandes narrativas, mas ele oferece outra. Sim. Ué. Na prática, porém, em primeiro lugar, é errado. A gente vê claramente que o Krepp nunca leu a Quarta Teoria Política, e é um resumo de IA, porque na obra homônima, o Dugin ele não diz que o sujeito da Quarta Teoria Política tem que ser o Dasein. Ele oferece algumas possibilidades que poderiam ser trabalhadas para desempenhar essa função de núcleo motor de um projeto político de superação da condição política típica da pós-modernidade. Ele menciona, por exemplo, além do Dasein, do Heidegger, a ideia de imaginário do Gilbert Durand. E essa ideia do imaginário do Gilbert Durand, né, e a tripartição desse imaginário como sujeito tem um desenvolvimento próprio no projeto duginiano da noologia, né? Ou tal como é colocado na obra, Nomaquia, né? Que é uma grande obra com 20 e tantos volumes, acho que 25 volumes ou 27 volumes, alguma coisa do tipo. Ok? Então, assim, isso aí é a prova de que o cara não leu, ok? Ele pegou um resumão bom, um resumo que tem uma certa precisão, mas que quando a gente vê esse tipo de tropeço, a gente vê que o cara objetivamente não estudou o assunto. Então ele até usou IA para roteirizar também, se bobear, as críticas também foram pegas de inteligência artificial ou alguma coisa do tipo. Mas voltando a essa questão da contradição, eu vou repetir, eu não entendi. Sim, o Dugin faz uma crítica destrutiva dos mitos da modernidade e ele, obviamente, quer substituí-los por outros elementos. Pessoal, a grande narrativa não é uma invenção da modernidade. Tá ok? A ideia, né, o esforço de subsumir toda a realidade a uma grande ideia ou a uma grande narrativa não é uma invenção da modernidade. É algo que preexiste à modernidade. Existe aí um problema, que é o seguinte: muitas vezes os pós-modernos, né, o que é um termo genérico, e aí aqui a gente poderia se dirigir especificamente aos pós-estruturalistas, ou os desconstrucionistas. Muitas vezes, quando os desconstrucionistas apontam as suas armas para aquilo que eles consideram como sendo elementos ou aspectos da sociedade burguesa industrial moderna, na verdade eles estão criticando coisas que pré-existem à modernidade. Tá?
Então, quando você critica a família heteropatriarcal, burguesa. Pessoal, a família burguesa ela não é heteropatriarcal, né? E vice-versa, a família heteropatriarcal não surge com a burguesia, não depende da burguesia, tá? Ao contrário, a ascensão da burguesia é parte de um processo de desconstrução da família heteropatriarcal. Porque quando a mulher se torna cidadã nesse contexto moderno e burguês, você já tem um avanço na direção de uma superação do modelo heteropatriarcal. Tá? Mas isso aqui é um tema que a gente poderia entrar num outro contexto. Então, particularmente, não entendi. Agora, eu entendo menos ainda esse negócio de achar que é um grande trunfo dizer que o Dugin é pós-moderno, como se pós-moderno fosse um juízo de valor, né? Esse juízo de valor não existe, pelo menos não como ele está posto por esse cidadãozinho aí. Em primeiro lugar, vamos fazer uma série de distinções. Pós-modernidade e pós-modernismo são coisas completamente diferentes. Pós-modernidade é uma condição na qual, em tese, determinadas sociedades se encontram. Condição essa bem descrita por Jean Baudrillard, Lyotard e várias outras figuras dessas. Né? Até alguém mais recente como Mark Fisher, falecido há não muito tempo. Então, é uma situação descritiva que envolve aí uma determinada relação com os objetos, né? uma relação demarcada pelo simulacro, né? Deu uma travada aqui na câmera. Deixa eu ver se a gente consegue consertar. Uma condição marcada pelo simulacro. Peraí. Isso aqui não vai ter edição, tá? Porque edição é covardia. Beleza. Pá. Ok, perfeito. Ótimo. Isso aqui não vai ser eliminado, não vai ser cortado, não vai ter edição, porque edição é besteira. Então, assim, quando a gente fala em pós-modernidade, a gente está falando da descrição de uma condição, de uma situação que existe enquanto tal. Não é uma questão de você concordar, não concordar, acreditar, não acreditar. Né? Bem, se você não acredita, você tem que dar uma solução aí para explicar a miríade de fenômenos tipicamente contemporâneos. Né? A substituição do proletariado pelo precariado, a ascensão da sociedade de espetáculo. Você tem que ser capaz de fazer ali uma descrição boa o suficiente, por exemplo, de fenômenos como os reality shows, a internet e por aí vai. Sem utilizar aquelas categorias, né, de espetáculo, simulacro, simulação, liquefação, né, relações líquidas, amor líquido e por aí vai, que uma série desses pensadores que descrevem a pós-modernidade utilizam. Aí fica o desafio para o Crepe, né? Explique o mundo contemporâneo sem apelar a essas categorias, para explicar, por exemplo, um Tinder da vida, para explicar as relações laborais contemporâneas, para explicar uma série de coisas. Então, beleza, fica o desafio aí. Né? Vamos ver se ele supera aí um Baudrillard, um Mark Fisher e assim por diante. Né? Outra coisa é você querer falar num pós-modernismo enquanto projeto. E aí isso é mais difícil, porque não existe um pós-modernismo. Existem vários, né? Ou, em outras palavras, existem vários pensadores pós-modernos
que possuem projetos, ok? Projetos esses que muitas vezes são contraditórios entre si, parcialmente, totalmente, e que são vinculados, são associados a tudo isso que nós consideramos como sendo o politicamente correto, o wokeismo e assim por diante. Podemos chamar esse pessoal de pós-moderno, mas o projeto deles é um projeto específico. E aí, pessoal, a gente vai ter que dizer que onde o tipo de crítica rasa, feita pelo CREP, faz menos sentido, é no uso do termo identitário. Porque os pensadores pós-modernistas, aqueles que afirmam esse processo da pós-modernidade como bom, como necessário, como aceleração da modernidade, né, como a superação positiva da modernidade, como abertura de determinadas possibilidades que precisam ser afirmadas e por aí vai, eles são anti-identitários. Todos esses pensadores desconstrucionistas são anti-identitários. Eu vou entrar nisso daqui a pouco. Mas o problema aí dessa questão do Dugin pós-moderno, fundamentalmente é o seguinte: tem uma confusão aí entre você utilizar o instrumental metodológico de pensadores e você aderir ao projeto de mundo desses pensadores. Vamos simplificar. O Marx utiliza David Ricardo contra o capitalismo. A maneira mais simples de colocar isso aí. Né? O Karl Marx utiliza os instrumentos conceituais do David Ricardo na sua crítica do capitalismo. Capitalismo este, que era defendido pelo David Ricardo. Giovanni Gentili, por exemplo, utiliza Marx contra o marxismo. Né? O Gentili, que foi um grande estudioso do pensamento de Marx, utiliza Marx contra os marxistas. O fascismo, propriamente, começa como uma revolta de socialistas italianos contra a ortodoxia do marxismo. Então, eles usavam o ferramental marxiano contra o marxismo. Nenhuma novidade aí. Né? A gente poderia ir mais longe. Vários dos caras influenciados pelo Heidegger, entre os desconstrucionistas mesmo, um Derrida, por exemplo, ou uma Butler, eles utilizam categorias ou ferramentas ou conceitos ou determinados raciocínios heideggerianos contra aquilo que nós poderíamos chamar de um projeto heideggeriano, envolvendo ali aquilo que nós comentamos brevemente, como estando vinculado a um enraizamento, a um tipo de postura específica em relação ao ser, determinada cautela em relação à emancipação da técnica, né? Ao contrário, o pensamento butleriano é entusiasta dessa aceleração técnica como veículo possível de uma emancipação do homem, tá? Então, assim, a noção de que o Dugin é pós-moderno porque o Dugin leu Foucault é de uma primariedade que me parece indigna de qualquer pessoa inteligente. Né? O rol de pensadores utilizados pelo Dugin é imenso, porque o Dugin é extremamente erudito. Ele tem uma das maiores bibliotecas particulares da Europa, com livros, inclusive, que só ele tem cópia. Tá? Então, assim, você pega aí todos os pensadores citados pelo Alexander Dugin, ao longo aí dos seus quase 100 livros, são centenas.
O Dugin cita, por exemplo, Darcy Ribeiro e Celso Furtado. Tá entendendo? Cita o... Ah, enfim, cita uma série de pensadores, inclusive brasileiros. Né? Cita os sebastianistas. Cita o José Vasconcelos, mexicano, que fala sobre raça cósmica. Cita aquele pensador do arielismo, né? Agora eu esqueci o nome dele, mas é um uruguaio. Então o cara é um profundo conhecedor do pensamento filosófico latino-americano, do pensamento clássico, domina muito bem Platão, os neoplatonistas, tem um bom entendimento de Hegel, inclusive tinha um pessoal do grupo de estudos hegeliano lá da UFMG que estava traduzindo os artigos do Dugin sobre Hegel e me mandaram um material desses, tá? Me convidaram para colaboração e por aí vai. E o Dugin, evidentemente, domina a filosofia, ou pelo menos uma parte significativa da filosofia continental do século XX. Porque você tem que dominar. Como eu falei, eu não sei quais são os pensadores favoritos do Crepe, quem que ele utiliza, de quem ele gosta, a qual escola filosófica ele se filia, se é que ele se filia a alguma escola filosófica. Não sei se é um positivista, eu não sei, tá ok? Mas se o tipo de pensamento dele não é um pensamento que dialoga com Foucault, Baudrillard, Deleuze, Derrida, Butler, Fischer, o Nick Land, Habermas, Adorno, Horkheimer, até voltando um pouco mais, um Saussure, por exemplo, não é um pensamento relevante. Porque, cara, pessoal, olha só, não existe progresso na filosofia propriamente, mas de tempos em tempos, os filósofos levantam questões que, para de fato o seu próprio pensamento ser frutífero, você tem que abordar e passar por aquilo que aquele pessoal está analisando, que aquele pessoal está descrevendo. Você não enfrenta o Foucault chegando e hahaha, Foucault, né? Pô, pós-moderno, identitário, hahaha. Sabe? Você não enfrenta as ideias transmitidas, por exemplo, num Microfísica do Poder, dando risada, pessoal. Ou num Vigiar e Punir. Um cara como um Agamben, que é um pensador, em alguma medida conservador, demonstra muito bem a importância até do equipamento conceitual Foucaultiano. Né? Biopolítica, biopoder, a questão de vida nua. Né? O Agamben utilizou para fazer uma crítica de uma série de políticas europeias da época da pandemia. Né? E o Agamben ele tem ali uma linha mais ou menos conservadora. Então, assim, eu particularmente não sei qual que é o percurso intelectual desse cidadão aí, mas esse tipo de crítica de que o Dugin é pós-moderno porque o Dugin leu Foucault. Cara, se eu fosse professor desse cara numa faculdade de filosofia, eu dava 0 para ele, para esse tipo de argumentação, tá? Mas enfim, meu tempo tá acabando, eu tenho que acelerar aqui um pouco. E aí a gente vem na questão do identitário. Aí na descrição do vídeo do cara, ele fala que o Dugin é mais identitário do que os seus seguidores, fãs, sei lá o quê, adeptos, gostariam de admitir. Então, eu acho que eu vou tatuar identitário na minha testa, cara. Nós reivindicamos o termo identitário. Nós não damos uma conotação negativa ao termo identitário. O nosso posicionamento político é um posicionamento político identitário, porque nós somos nacionalistas. Sinto muito, mas você dizer
que meu nacionalismo é universalista, sem definir isso, não significa absolutamente nada para mim. Porque olha só, se você é nacionalista, você acredita em identidade nacional. Você acredita que existem valores nacionais que não são necessariamente iguais aos valores de outros povos. Você acredita que o Brasil tem uma essência específica. Se você acha que essa essência é dada por Deus ou foi construída historicamente, não é o que eu vou discutir aqui. Eu acho que existem bons argumentos nos dois sentidos e pode ser que a realidade seja uma fusão tanto entre a possibilidade de um princípio metafísico que encarna na nação ou de uma determinada essência que vai se formando através das lutas históricas. Mas se você é nacionalista, você acredita que o Brasil é único e não é idêntico a nenhum outro povo. Que o Brasil possui uma essência, que o Brasil possui valores próprios e específicos, e que o Brasil tem uma identidade que não se confunde com a identidade de nenhum outro povo. E, portanto, você é identitário. Porque ser identitário, nesse sentido, é defender a sua particularidade. E o que é o nacionalismo, se não a defesa da particularidade brasileira contra tanto outros povos, e esse contra no sentido da alteridade dialética, como contra esforços de tentar dissolver essa particularidade numa maçaroca de uma humanidade tornada conceito político. Porra, não é óbvio isso? Eu tô particularmente cansado desse jeito vulgar e covarde, vagabundo, de se referir a coisas muito específicas, como ideologia de gênero, feminismo, racismo antibranco e uma série de outras coisas na categoria genérica a o identitarismo. Bundamolismo do caralho. E aí eu demonstro por que os pós-modernistas são anti-identitários. Pelo próprio fato deles serem anti-essencialistas e anti-historicistas. Eles afirmam a livre possibilidade de desconstrução e construção de identidades como um elemento das relações de poder. Portanto, eles negam precisamente a lógica de enraizamento e organicidade das identidades, tal como elas têm sido pensadas e descritas, por exemplo, pelos pais do nacionalismo romântico, né, no final do século XVIII e século XIX. Herder, os idealistas alemães e por aí vai, que na prática são os pais do nacionalismo contemporâneo. Né, as ideias de identidade, no caso do Herder, de identidade alemã, ok? Passa, né, por esse tipo de conceituário, né, de um certo organicismo muito típico da reação romântica ao iluminismo e assim por diante. Mistura isso com uma série de elementos idealistas, né, como Volksgeist e assim por diante. E isso aí, suas várias adaptações e transformações, etc., vai gerando uma série de vertentes, interpretações e escolas, né, de nacionalismo entre o final do século XIX e o início do século XX. Então, assim, o projeto que te diz que não existe... Como é que um projeto que te diz que não existe homem, não existe mulher, é identitário? Não é.
É por isso que essa terminologia está sendo utilizada de maneira equivocada e por um monte de gente. E aí eu pergunto, se vocês não são identitários, são o quê? Ah, eu sou universalista. Universalista, então tu não é nacionalista, seu filho da puta. Porque ou você defende o povo brasileiro ou a humanidade. Tu é universalista do quê? Se tu não acha que o Brasil tem uma essência própria, valores próprios, uma identidade própria, então tu não é nacionalista, tu é globalista. Tu é um cosmopolita de merda. Você acha o quê? Que o destino do Brasil é se integrar numa maçaroca universal, um Estado mundial, com as mesmas leis, os mesmos valores, os mesmos princípios para todo mundo, e tu acha que é nacionalista? Estão vendo o problema? Estão vendo a contradição? É um vagabundo. É um merda. Não sabe do que tá falando. Então nós somos identitários. E negamos que alguém como um Foucault, ou um Deleuze, ou uma Butler, sejam identitários. Eles não são identitários. Enquanto, pelo menos alguns dos frankfurtianos só são identitários na hora de falar sobre judaísmo. Né? Aí eles são bastante identitários. Em outros sentidos, não. Então, assim, eu cansei desse papo de identitário e de identitarismo utilizado dessa maneira vagabunda. A nossa política é e tem que ser identitária, porque não queremos fundir o Brasil com qualquer porra de Estado mundial, cosmópole planetária, ONU, humanidade. Eu cuspo na humanidade. Viva o Brasil e morra a humanidade. Esse é o nosso posicionamento. Nossos valores são próprios. Nossa história é própria. Nossa identidade é própria. Podemos aprender e devemos aprender com os outros povos, porque vivemos no mesmo mundo. E, inclusive, não acho que devamos afirmar uma superioridade universal dos nossos valores, mas devemos afirmar a superioridade desses valores aqui, no chão no qual enraizamos o nosso espírito, no solo que cultivamos e no qual habitamos. Aqui, os nossos valores são superiores. Por quê? Porque são nossos valores. Porque não existe uma régua. E é por isso que eu também não entendo esse negócio de relativismo universal. Universalismo do quê? Universalismo do quê? Qual que é o debate aí? Porque assim, pessoal, esse papo de debate entre universalismo e relativismo não existe na filosofia. Não existe. Porque olha só, a época em que você tinha aí acadêmico solipsista negando que a gente experiencia o mesmo mundo, ou coisa, isso é coisa do final do século XIX, pessoal. E nisso você tem uns anarquistas malucos, anarco-nihilistas malucos, dizendo que não, só eu existo e por aí vai. Aí você tem também alguns idealistas ingleses malucos também, que vão nessa direção, um pessoal que, sei lá, leu o Berkeley torto, ou coisa do tipo, né? E vai dizer que não, eu não consigo conhecer nenhuma outra pessoa, e por aí vai, só eu existo, etc, etc. Né? Coisa também de randiano, e por aí vai. E se você levar o randianismo a um certo extremo. Mas não existe esse debate entre relativismo e universalismo na academia, pessoal. Não nesses termos. Porque quando você fala relativismo, é relativismo do quê? É um relativismo metafísico? Relativismo religioso? Relativismo ético? Relativismo epistemológico? Vocês sabem, né, que cada um desses relativismos é completamente diferente. Você pode adotar um deles e rejeitar os outros, certo? Né? Você pode ser simultaneamente universalista religioso e relativista ético. Vou dar um exemplo para vocês. Na Idade Média,
Idade Média cristã, Europa medieval, alguém vai me dizer, não, mas o catolicismo é universalista. É universalista religioso, óbvio. Muito óbvio. Mas se era universalista em todos os sentidos possíveis do termo universalismo, então por que nos reinos medievais, judeus e muçulmanos tinham as suas próprias leis? Um judeu ou um muçulmano não precisava seguir a ética, a moral, os costumes e as leis dos cristãos. A autoridade que tinha poder de vida e morte num gueto de judeus, numa cidade medieval, era o rabino-chefe. Então, a Europa medieval católica era religiosa no sentido de afirmar a validade universal da sua religião, mas não era universalista moral, porque não tinha a pretensão de impor a todos aqueles que habitavam sob sua jurisdição os mesmos princípios e valores morais e os mesmos costumes. Estão entendendo a diferença? E estão entendendo o problema da vulgarização desse papo abstrato de relativismo contra universalismo? Sei lá, pô, não é por nada, mas o pessoal da ideologia de gênero é universalista. Porque eles acreditam que, independentemente da maneira pela qual os sexos estão organizados em toda e qualquer cultura do mundo, os tais papéis de gênero podem ser livremente desconstruídos e os papéis tradicionais de gênero substituídos por qualquer tipo de construção criativa da personalidade humana, como a afirmação dessa liberdade do corpo. Eles acreditam nisso universalmente. E eles não se reivindicam relativistas, porque esse tipo de identidade não existe do relativista, né? Então, assim, é um tipo de reflexão caduca que não existe no pensamento filosófico acadêmico, tá? E que não me diz nada. Porque tu me dizer que alguém é universalista do quê? Por exemplo, esse crepe aí, ele é universalista do quê? Ele tá dizendo que para ele existem valores morais universais? Quais? E depois de me dizer quais, eu vou ter que perguntar o seguinte: prove, demonstre. Demonstre que esses valores são universais. A questão é o hijab. Um país, um povo não pode obrigar as mulheres a usarem hijab. Demonstre. Por quê? Segundo quem? Aí o cara vai dizer, dignidade da pessoa humana, dignidade da mulher. Tá, mas os muçulmanos também têm uma concepção de dignidade da pessoa humana e dignidade da mulher. Só que o resultado das reflexões islâmicas sobre dignidade da mulher resulta em algo como, por exemplo, uma concepção de modéstia que é diferente da concepção católica ocidental de modéstia e diferente também de uma concepção burguesa de modéstia. Qual que é a certa e por quê? Com base no quê? De que maneira você se retira do seu estar no mundo para adquirir esse critério da verdade universal, da validade universal, de todas as micro-questões possíveis da moralidade pública? Né? Como é que você faz isso? Como você acessa isso? É por isso que não faz sentido falar no Dugin como um relativista, porque o Dugin não é relativista. O relativismo envolve, inclusive, uma neutralidade axiológica. Antropólogos tendem a ser relativistas. Porque o antropólogo, ele acredita na necessidade de não julgar os povos que ele está estudando em nenhum momento para poder melhor estudá-los, né? E é até mesmo difícil dizer se isso é um relativismo, porque pode ser simplesmente assumir para fins científicos uma certa neutralidade axiológica, tá? O Dugin, ele é perspectivista. E o que é o perspectivismo em comparação com o relativismo? No perspectivismo não existe essa neutralidade. O perspectivista, ele pode dizer
Acho uma merda hijab, sou contra hijab, né? Mas desde que as mulheres estejam sendo forçadas a usar hijab na casa do caralho, isso não é da minha conta. Porque eu entendo que um outro povo se organiza de uma outra maneira. Porque a minha realidade é percebida sempre a partir de uma posição situada. Então, do que eles estão falando quando falam aí em relativismo e universalismo? É universalismo do quê? Né? A possibilidade de verdade. Sinceramente, falar dessa maneira ingênua em verdade ou em uma facilidade de apreender a verdade, e eu não sei se ele é positivista, mas falar dessa maneira é simplesmente negar todo o desenvolvimento, né? Todas as reflexões filosóficas de Hume em diante. O cara tá num sono dogmático, nos termos kantianos. Né? Se o cara, depois de Hume, me diz que com os nossos sentidos, ou com, sei lá, um método científico, a gente pode descobrir a verdade enquanto tal, falta aí um pouco de leitura de um Thomas Kuhn, falta um certo ceticismo epistemológico. E ceticismo epistemológico não é relativismo. É simplesmente reconhecer as limitações daquilo que nós entendemos como as disciplinas científicas ou o método científico. Né? Então, assim, pessoal, sinceramente, é um pensamento, uma elaboração, uma formulação extremamente vulgar a desse Fernando Krepp. É uma merda, não entendeu porra nenhuma do Dugin. Refutei aqui tudo que ele falou, todas as besteiras que ele falou, né, da crítica dele. E sinceramente é isso aí. Até a próxima Pílula Vermelha.